Bom dia, amigos e amigas. Nós estamos aqui no mais um momento de partilha dos 60 anos de história do Centro de Educação Profissional São João Calabria. E nós temos hoje um grande irmão, podemos dizer assim, da instituição, o Mário de Cristófaro, que eu vou deixar que ele se apresente, né? Quem ele é, da onde veio, né? Mas desde já é um momento muito bonito, porque nós poderemos ver um traço da história do Calabria muito significativo, pois são muitos anos de partilha. Desde já, bem-vindo, Mário, é uma alegria poder acolhê-lo. Nós temos hoje na Rede Calabria, assim como nós chamamos, muitos colaboradores que entraram recentemente e estão se apropriando da nossa história, por isso que a sua presença é muito importante. Quem é o Mário? Primeiramente. Quem é o Mário? O Mário é um gurizinho que nasceu lá na Itália, no sul da Itália, em Avellino. E eu, lá na Itália, já tive o primeiro impacto com a obra do Padre João Calabria, porque eu não tinha ainda 10 anos, faltavam 4 dias para completar 10 anos. Entrei na casa de Grottaferrata, que era da obra de João Calabria, e em Roma. Grottaferrata. Depois fiz o antigo ginásio, ali fiz as escolas chamadas Escola Média, lá na Itália. Depois em Ferrara, com o padre Antonio Mosele, muitos de vocês devem conhecer. Fizemos o ginásio e depois os 3 anos de liceu, segundo grau, em Nazareth. Isso. Depois disso, fiz noviciado e em 67, antes ainda de concluir o noviciado, eu fui chamado pelo padre Luiz Pedrolo para ver se sondou a possibilidade, se eu aceitasse de viajar para o Brasil. Eu não tinha ainda 20 anos e fiz os votos no dia 8 de setembro de 67. Eu viajei sozinho de navio para o Brasil em outubro, 31 de outubro de 67. Chegando em Farroupilha, aquele ano, depois de 12 dias de navio, e lá em Farroupilha, no Porto de Santos, estavam esperando por mim o padre Martinho, o padre Leão Ledri e o irmão Tomás Contaldo, e com a velha Chevrolet de Farroupilha, no ano 53, viajamos de Santos para Farroupilha, onde eu estive 4 anos praticamente, frequentando a UX, a Universidade de Caxias do Sul, o curso de letras. Foi a primeira turma que se transferiu da sede da 18 do Forte para o Sacré-Cœur, que foi o início, o embrião daquilo que é hoje a Universidade de Caxias do Sul, que é a cidade atualmente. E em 72, os superiores pediram, porque depois de uma viagem à Itália, depois de 5 anos de presença no Brasil, fui à Itália, fiquei alguns meses na Itália e em setembro, outubro de 72, de navio novamente, voltei para o Brasil, trazendo máquinas, equipamentos e peças da gráfica. Então, os baús eram enormes. Eu acho que eu viajei com uns 15 baús cheios de peças da gráfica. E com isso também eu fui transferido de Farroupilha para Porto Alegre, onde na época estava o padre Martinho, o padre Caetano Jekyll, o irmão Tomás, que era o econômico, e o professor Anaírton, professor que era o diretor da escola. E ali começou a minha presença aqui no Centro Social, de 72 a 78, final de 78. Depois eu fiz outras escolhas e retornei aqui ao Calabria, a pedido do irmão Brunelli,
em 2002. Eu fiquei aqui até 2005. Essa é a presença minha no Calabria. Interessante, porque são praticamente 10 anos, né? Sim, de presença verdade, aqui nessa casa. Então, temos muita vida, né? Muitas energias gastas, né? Nesse espaço. Verdade. Mas com muito prazer mesmo, foram anos muito bonitos da minha vida, que eu lembro e com muito carinho, com muito afeto, com tantas pessoas aí que passaram por aqui naqueles anos. Então, realmente. Mário, assim, se tu pudesse nos partilhar quais foram os desafios maiores que vocês enfrentaram aqui dentro dessa estrutura? Então, essa se transformou, esse centro que era só de profissionalização, numa escola de primeiro e segundo grau. E em 72 houve a grande reforma de ensino que eliminou a escola primária. Eu fui dos protagonistas dessa mudança aqui no Calabria e começou o ensino fundamental da primeira à oitava série. E realmente esse foi um grande desafio. Até eu fiz parte da comissão da Secretaria de Educação e Cultura da época para implantar aqui em Porto Alegre, nessa região do sul de Porto Alegre, esse ensino fundamental da primeira à oitava série. Esse foi um grande desafio daqueles primeiros anos, e depois foi realmente a promoção da escola profissional e o número de alunos que cresceu de ano a ano. E depois, quando voltei em 2002, foi novamente um desafio, porque a escola precisava retomar um pouco o seu rumo de escola profissional, e ali tivemos que fazer algumas escolhas, algumas um pouco dolorosas aí, porque não era fácil, tivemos que reduzir custos e implantar novos sistemas, mas graças a Deus foi tudo bem. Foram uns anos muito importantes para essa instituição, aqueles anos 70. Os anos 70, porque anteriormente os desafios eram aqueles da fundação. Depois, nos anos 70, foi necessário confirmar, colocar as bases para o futuro dessa instituição. Então, esses foram interessantes e desafios importantíssimos, que na verdade são a nossa marca e da nossa presença. Exatamente. Faz aqui parte em Porto Alegre, né? Faz parte. Bem interessante isso. Depois, um grande desafio foi em 2002 reprogramar e promover a Restinga, o CPJ, e foi os anos que foi reconstruído o CPJ. Eu estava aqui na direção do Calabria aqui, e também lá na Restinga estava o padre Reinaldo Bregalda na época. Aqui estava o irmão Laurim, então o irmão Laurim na parte comercial, que era muito bom nisso. E lá na Restinga, no CPJ, então foi transformado aquilo que é hoje o CPJ, que foi construído exatamente nos anos 2003, 2004. Legal. Mário, certamente são 10 anos de história, deves carregar dentro do seu coração muitos fatos, memórias, né, acontecimentos, né, que são relevantes e bonitos, né? Gostaria de partilhar algum fato assim, que ficou marcado na sua memória como algo importante também nessa tua vivência ao longo desse tempo? Realmente foram tantos os fatos, mas eu acho que eu carrego comigo assim o prazer de ter ajudado essa comunidade a crescer, não só a comunidade do Calabria, assim ao redor do Calabria, da Cavalhada, Vila Nova, Campo Novo, Restinga. Foram realmente
o Calabria se tornou, naqueles anos, um centro, um polo de referência para tudo que era escola profissionalizante. Fizemos projetos importantes como o Promenor, promovemos a integração com as empresas. Eu lembro que um dos desafios era conseguir colocar esses alunos que se formavam no mercado de trabalho. Então, a nossa busca de parceiros nas empresas começou naquela época e fizemos convênios com várias dessas empresas para conseguir colocar os formandos. E para a formatura vinham personagens importantes, como pelo menos 2 vezes veio o secretário de Educação da época, que era o Fortunati, foi o padrinho dos nossos formandos, não lembro os anos, mas foram 2 vezes até. E, bom, todos conhecem o Fortunati, é quase 2 metros de altura. Eu estava junto com ele, eu fazia assim para falar com ele. E carrego comigo, depois que eu saí do Calabria, o fato de quando voltava, porque quase todos os anos com a minha esposa retornávamos aqui em Porto Alegre, da Itália, e foi, digamos, o fato de muita gente me encontrar e chamar de irmão Mário. Irmão Mário, lá na rua, chamar de... Continuavam, né? Agora, claro, já se perderam muito desses aí, mas continuavam chamando de irmão Mário, aí, né, quando me encontravam na rua. Isso faz bem também ao ego, né, de cada um. E desafios realmente foram tantos, e fundamentalmente foi aquele de transformar essa que era digamos, um núcleo embrional de uma escola, realmente uma escola de referência aqui no sul da cidade. Isso foi um grande desafio. E realmente hoje a nossa camisa tem um peso. É verdade. Ela abre caminhos, ela abre portas. E quando hoje eu estava na Assembleia Legislativa e as pessoas dizem, Rede Calabria, né? Então veja que todo mundo se conhece. Não só lembro no lado, por exemplo, esportivo, parece uma bobagem, mas nós trouxemos aqui os juvenis do Inter, do Grêmio, a jogar com os nossos alunos, 2 vezes do Inter, me parece, e 1 vez do Grêmio. E não saímos muito mal. Perdemos, ganhamos e empatamos. 3 vezes, pegamos tudo. E o professor, eu quero lembrar aqui, nesse aspecto esportivo, o professor Fogaça. Todos conhecem, era professor de Educação Física, histórico aqui do Calabria. E ele foi o criador da rústica de Porto Alegre, a famosa rústica. Enchíamos as ruas aqui dos bairros Cavalhada, Camaquã, Campo Novo, etc., de gurizada, né, no dia da rústica de Porto Alegre, formado pelo Calabria. Olha que fatos interessantes, veja quanta história temos e carregamos, e por isso que é bom a gente reviver todas essas... Não é fácil resumir um pouco, eu também não estava preparado agora, não sabia quais seriam as perguntas, portanto, as coisas vêm à mente. A memória, aguçando, elas retornam, não é? Mas, Mário, assim, que mensagem você poderia deixar, assim, para os tempos também vindouros, né? Hoje nós estamos aqui, amanhã tenho certeza que não estarei também eu, inclusive, nesse lugar. Mas que mensagem a gente poderia desejar para o Calabria do futuro? Bom, eu gostaria de desejar aquilo que eu desejei no passado, que realmente a escola fosse um ponto de referência para a juventude dessa zona sul de Porto Alegre. E fiquei um pouco triste ao ver algumas das atividades que nos anos foram fechando, não é? Por necessidade, por
circunstâncias que vão além da vontade das pessoas. Mas gostaria assim que o Calabria cada vez mais fosse um ponto de referência para a juventude desses bairros da Zona Sul de Porto Alegre. Eu acho que muitas escolas na época eram quase, digamos, pouco concorrentes com o Calabria e que, infelizmente, quase todas fecharam. Eu lembro do Pão dos Pobres, por exemplo, que era o nosso parceiro de muitas coisas, aí depois, um pouco por vezes, circunstâncias foram, digamos, fazendo com que essas escolas tivessem que reduzir suas atividades, etc. Eu gostaria que o Calabria não embarcasse nesse barco, que fosse realmente, continuasse a ser um ponto de referência para a juventude desses bairros que precisam ainda hoje, talvez mais do que nunca, porque embora hoje eu lamento, por exemplo, a perda de alunos nas escolas profissionais, quase todas as escolas profissionais estão em dificuldade, porque houve, com o avanço da tecnologia e também com a abertura de novos campos de atividades, então foram mais na área técnica, então está faltando também no mercado de trabalho, está faltando profissionais que saibam fazer coisas. E hoje não é fácil encontrar profissionais que saibam fazer coisas. Hoje sabe todo mundo utilizar esses meios celulares ou coisas parecidas, tablets, etc. Isso é muito bom, mas é preciso também aqueles que prática, que fazem, que sabem fazer. E se perderam, infelizmente, isso aí se perderam da mecânica, gráfica, marcenaria. Claro, não devemos retornar a fazer o que faziam o irmão Gianfranco com os móveis, o irmão da tornearia, Gino Fochesato da tornearia, o irmão Rino Corradini da gráfica, todos os personagens assim que marcaram a história de gerações de pessoas, de jovens daqui. Claro, não se pode voltar atrás a repetir as coisas, a história não se repete. Porém, dizia Jean Baptiste Vico, meu conterrâneo, que a história não se repete, porém os círculos retornam avançando um pouco. Então, tem um círculo que deve continuar a avançar, não repetir, não é sempre a mesma coisa, porém tem que ser renovado constantemente e não abandonar as coisas boas também que se faziam. É interessante essa fala do Mário, porque é uma boa notícia, quem sabe até, né? Hoje nós estamos ampliando a nossa rede de educação infantil para 13 bairros de Porto Alegre. Ótimo. E veja que essa sua fala, sem nós combinarmos... De fato, não falamos disso. Né? Vem calhar com um desejo que é bem vigente, e eu estava hoje na secretaria, né, da Assembleia e na Câmara, né, dos vereadores, e alguns nos participavam de que há uma lacuna muito grande ainda de jovens que não têm oportunidade, seja para a educação infantil, mas seja também adolescentes, um pouco mais adiante. É verdade. Eu julgo um grande feito. Eu fiz parte do SEDICA. Então, defender os direitos dos menores de idade, eu gosto de chamá-los assim, quer dizer, embora a palavra menores deve ser exorcizada, mas eu acredito que não é nenhuma ofensa. Menores de idade é o que devem ser defendidos e devem ser os direitos deles promovidos. Porém, não se pode assim exagerar, na minha opinião. Quer dizer, os jovens, adolescentes, precisam ter experiências práticas, porque senão eles chegam aos 18 anos,
mas falta alguma coisa. Falta algum contato. Tem conhecimento, mas contato com a realidade do trabalho, com a realidade das empresas, com a realidade do mundo que está ali fora, porque 18 anos é muita coisa já, e os jovens de 15, 16, 17 anos precisam ter algum orientamento que depois, claro, que os seus direitos sejam defendidos, isso não tem dúvida, mas é preciso que tenham experiência de alguma coisa concreta nas mãos. Talvez isso não valha nada, mas eu quis dizer. Certo. Mas, Mário, agradecemos imensamente esse tempo. É muito bom a gente reviver essa história. Nessa manhã tivemos a presença de Dom Jaime Petrocol, né? Ah, poxa. O Reinaldo Bregalo também. É isso aí também. Então, ambos mencionaram o seu nome, inclusive. Ah, é? Que você foi uma peça importante. Então, nós ter essa oportunidade de também poder partilhar com os nossos colaboradores, mas também com os nossos apoiadores, é uma graça muito grande e agradecemos esse esforço seu de ter. Imagina, né? Foi um prazer. Eu estava nesses dias aqui no Brasil e o Padre Gustavo nos chamou querendo falar comigo, pensando que eu estivesse na Itália. Podemos fazer uma entrevista online, né? Tá, tipo, olha, estou aqui a 2 passos. Que bom, que alegria tê-lo conosco nesta tarde. Que bom. Eu também gostei muito. Viva a Calabria! Obrigado.